O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que vai dar prioridade à votação da medida provisória com as ações do governo para ajudar as empresas afetadas pelo tarifaço. O presidente da Câmara participou da cerimônia junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que disse que a matéria será enviada e analisada com a mesma responsabilidade de todas as pautas. Ele também defende um aperfeiçoamento da medida para que ela se torne ainda mais eficiente na proteção da economia brasileira. Antes da divulgação dessa MP, Motta e Alcolumbre se reuniram com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. Cristiano Beraldo chegou na segunda pauta, então eu começo com ele. Beraldo, vou pedir sua análise sobre o plano de contingência para socorrer empresas em meio ao tarifaço. E aí também tem esse ingrediente político, né? Em meio àquela turbulência, Câmara, Senado, Hugo Motta e Alcolumbre participam do evento com o presidente Lula e dão todo o respaldo, né? Dizendo que, inclusive, essa MP será prioridade. Bom, o Beraldo está olhando para mim, mas ele está travado, né? Nitidamente não piscou até agora. Beraldo, a sua imagem pelo menos está travada. Não sei se você tem o áudio. A gente vai tentar reconectar o Cristiano Beraldo, daí ele traz a sua reflexão sobre esse tema. Deixa eu então passar para o Roberto Motta, que vai analisar a manifestação de Hugo Motta, que disse que vai dar prioridade total à MP, que vai ajudar as empresas em meio ao tarifaço norte-americano. Motta. Prioridade para o pacote do plano de contingência, prioridade para a regulação das redes sociais, prioridade para qualquer coisa que não seja anistia e impeachment. Talvez algumas pessoas no Congresso Nacional achem que o Brasil é povoado por tolos, mas não é. Nos últimos dias eu conversei com muitos brasileiros. Eu conversei com o Yuri, que é garçom, e a Carmen, que é recepcionista, trabalham em Brasília. Eu conversei com o senhor Márcio, que trabalha carregando malas em um hotel em Caxias do Sul. Eu conversei com muitos empresários que vão ser afetados pelas tarifas, que não estão conseguindo dormir direito pensando na possibilidade de ter que demitir funcionários. Eu conversei com o seu Francisco, de 94 anos, que embarcou no mesmo voo que eu. Nenhum desses brasileiros é tolo. O sentimento deles em relação ao Estado, incluindo o Congresso, é de indignação, repulsa e revolta. Eu vou dizer o óbvio, eu vou falar em nome desses brasileiros que não têm voz. É evidente que um Estado que não cumpre as leis existentes e cumpre leis que não existem, um Estado como esse não deveria fazer mais nenhuma lei nova até que a normalidade seja restaurada. Pois é, chamar o Dávila para trazer também a impressão sobre essa manifestação de Hugo Motta. Dávila, acho que ninguém tem dúvida que essa é uma pauta de interesse do Brasil, né? Naturalmente, ninguém quer que setores importantes da nossa economia sofram. É preciso olhar também para uma situação que poderá impactar severamente algumas companhias, aquelas que exportavam muito para os Estados Unidos. Agora, tem um ingrediente político aí que, inclusive, talvez ajude alguns partidos, algumas lideranças, mas principalmente Hugo Motta, porque essa MP de ajuda às empresas é o álibi perfeito para que aquelas outras matérias, aquelas matérias defendidas pela oposição, fiquem bem guardadas em uma gaveta bem lá no fundo, né, Dávila? É isso mesmo, Canhato. Esta MP tem duas vantagens para Hugo Motta. Primeiro, engavetar todas as matérias prioritárias. E segundo, aprovar uma medida que vai ter o voto de todos os partidos, tanto do governo quanto da oposição, porque ninguém quer agora abandonar empresas brasileiras exportadoras no momento de crise. Então, é uma pauta de baixíssimo custo político, alto retorno e, além de tudo, dá para engavetar todas as matérias polêmicas que Hugo Motta não gosta de colocar em votação. Pois é, inclusive o tarifaço em destaque na nossa enquete do dia. Quero convidar você que nos acompanha para entrar no portal jovempan.com.br
e votar, manifestar a sua opinião para a enquete do dia. A pergunta é: o que você achou do plano de contingência, esse plano que foi anunciado pelo governo federal para ajudar a socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço anunciado pelos Estados Unidos? Você acha que foi uma boa iniciativa? Essas medidas vão ajudar as empresas a se reorganizarem? Ou você não achou uma boa ideia, não concordou com o anúncio? Para você, o ideal seria que o governo gastasse a energia para negociar, reverter o tarifaço, ou pelo menos diminuir essa tarifa de 50%. Entra no portal da Jovem Pan e manifeste a sua opinião. Vote, por favor, na nossa enquete do dia. Mas você, Beraldo, primeiro, o que achou do plano de contingência anunciado hoje pelo governo federal e o posicionamento de Hugo Mota e Davi Alcolumbre? Apoio total. Essa é a prioridade número 0 agora do Congresso. Pois é, Renato, esse esforço para mudar de pauta é uma coisa impressionante e faz com que a liderança das duas casas tome uma atitude irresponsável de festejar e apoiar um projeto que não faz nenhum sentido. Quando o governo se propõe a resolver o problema das empresas atingidas pelas tarifas norte-americanas, postergando o pagamento de impostos, ou seja, você não tem o dinheiro para pagar hoje, mas daqui a 60 dias você vai ter que me pagar. E, ao mesmo tempo, oferece empréstimos num país que tem taxa de juros básica de 15% ao ano. Ou seja, em 5 anos, se você olhar só para a taxa de juros básica, você dobrou a conta que você tem para pagar. Essas empresas que continuam tendo que pagar salário, honrar compromissos com seus fornecedores, várias delas, para garantir a estabilidade na qualidade dos produtos que exportam aos Estados Unidos ou exportavam aos Estados Unidos, fazem contratos de longo prazo com os seus fornecedores. Não adianta virar para o fornecedor e dizer: olha, agora tem tarifa e eu não posso honrar. Não, isso vai virar um litígio, muitas vezes vai virar uma briga. Ele tem que encontrar outro mercado para os seus produtos. Isso não acontece do dia para a noite. Né? Falamos disso aqui, o Dávila comentou hoje no Jornal da Manhã também, a questão do café. Não, agora não vamos mais vender café para os Estados Unidos, vamos vender para a China. O chinês não toma café. O chinês importa 1,16 avos do café que é importado pelos Estados Unidos. Então, obviamente, não há um mercado ali. Há um mercado. Se o Brasil fosse um país que se planejasse para o futuro, ele poderia ter enxergado na China uma oportunidade para o café brasileiro. Poderia ter começado há muitos anos um trabalho para estimular o consumo de café, mas fez isso, não fez, porque o governo brasileiro não se move assim, não se move por um pensamento estratégico. Então, o governo, com as medidas que ele adota, com esse discurso, com essa roupagem de que, estou te ajudando, não. Ele está pegando a sua mão pesada, colocando na cabeça daquele que já está na piscina com a água no nível do nariz, e o governo vai acabar de empurrar e vai segurar esse empresário debaixo da água até ele morrer afogado, porque ele fez investimento nas suas plantas para poder ter a qualidade exigida pelo mercado americano, ele contratou mão de obra, ele já tinha pego empréstimo para fazer expansão na sua fábrica. Então, a vida do empresário está acontecendo. Aí, de repente, o governo brasileiro, diante de uma situação extremamente crítica, o governo brasileiro tem uma atuação omissa, uma atuação sorrateira, fica preocupado com questão política, fazer bravata, ao invés de resolver o problema de setores importantes da economia brasileira. Aí realmente não há quem sobreviva. Agora, Mota, ainda que haja muitas dúvidas sobre a eficiência desse pacote para, recuperação da nossa economia, ou pelo menos para atenuar os efeitos sobre esses setores que seriam muito impactados, há quem entenda que a questão eleitoral e política vai ser determinante, né? Ainda que seja um pacote nota 5,5, o governo vai se apegar nesse projeto, vai embalar em um papel maravilhoso e vai vendê-lo nas suas peças publicitárias como sendo a salvação. E aí, obviamente, isso vai ser amplamente publicizado em 2026, né? Poxa, a administração que salvou o Brasil do tarifaço, alguma coisa do tipo. E aí, muitos estão roendo as unhas, dizendo: não tem mais negociação, esquece, não vamos avançar 1 centímetro no sentido de fazer um contato com as autoridades norte-americanas para tentar negociar, porque me parece que é esse o cenário pintado por muitos.
e não parece ficção, não. Caniato, eu acho que a sua consideração é bastante válida. Eu acho que tem muita gente acreditando na possibilidade de emplacar essa narrativa, a narrativa anti-americanista, e imaginando que isso vai conduzir de novo a uma eleição. Em relação a esse pacote, é aquela velha história. O governo quebra a sua perna, depois te dá uma muleta comprada com o seu dinheiro e você fica todo feliz. Que governo bonzinho. A crise que o país vive agora foi cavada pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro pediu, através de discursos, através de atos, através de envio de pessoas para o exterior e de recepção de pessoas aqui no Brasil, pediu um conflito com o governo americano. E eu continuo achando que se existe alguma intenção de negociação, a gente nunca sabe, né? Do lado em que a gente está, a gente não sabe se eles estão tentando e estão dando com os burros na água ou se realmente não estão tentando, estão acreditando que conseguem criar uma narrativa vitoriosa. Mas se estão tentando, eu acho que falta capacidade de interpretação de texto. O governo não devia estar fazendo nenhum pacotão. Ele devia estar consertando as besteiras que ele fez. E deixa eu ser justo, não é governo, é o Estado brasileiro, não é só o governo. A carta de Donald Trump foi extremamente clara, aquela primeira cartinha, mas parece que muita gente não conseguiu ler direito ainda. Deve ser a síndrome de Paulo Freire, né, o patrono da educação brasileira. Então eu vou ajudar. Eu vou lembrar aqui, o primeiro parágrafo pede ao Estado brasileiro que pare de perseguir Jair Bolsonaro. Será que é tão difícil assim? É tão duro? Jair Bolsonaro é tão importante retirá-lo da vida política assim? O segundo parágrafo fala, entre outras coisas, dos ataques insidiosos contra eleições livres, violação da liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos e ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos. E a carta diz, por isso, o governo americano cobrará do Brasil uma tarifa de 50% sobre exportações. Só depois é que a carta fala da injusta relação comercial provocada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias em relação a produtos americanos. Então, é óbvio, se alguém no governo realmente tem um pouquinho que seja a intenção de consertar a relação com os Estados Unidos, os pontos a serem corrigidos são esses. Esse vídeo aqui vai ficar no YouTube depois. Vocês do governo podem assistir. Volta para o comecinho. Presta atenção nas coisas que eu falei. Agora, ao invés de fazer esta correção, o governo quer agora criar mais uma bolsa. É isso. Esse pacote é a criação da Bolsa Trump. Boa. Agora você, Dávila, só para a gente encerrar essa discussão, tem muita gente perguntando sobre a situação fiscal do Brasil e de que maneira o governo deve se organizar para ofertar esse apoio a empresas e produtores, porque o governo quer, inclusive, retirar quase 10 bilhões de reais do plano de contingência da meta fiscal de 2025, né? É preciso também considerar a situação fiscal muito delicada e aí, naturalmente, um pacote de bondades que será ofertado a empresas e produtores. Caniato, já se tiraram tantas coisas da meta fiscal que ela se tornou brincadeira. Ninguém mais olha para a meta fiscal, todo mundo está olhando hoje para a dívida bruta do Brasil, porque aí aparecem todas essas contas que foram tiradas da conta. Então é uma ficção. O governo quer criar um filme de ficção científica para mostrar que ele conseguiu equilibrar o orçamento. Agora, ninguém acredita em filme de ficção científica. O que acredita na realidade. A realidade é olhar a dívida bruta. E a dívida bruta do Brasil aumenta consideravelmente e cria enorme preocupação no mercado internacional. Prova disso, Caniato, é a dificuldade que o governo está tendo para rolar as dívidas
públicas. Por quê? Porque cada vez vão cobrar mais taxa de juros para rolar uma dívida que hoje parece impagável, porque a trajetória é: a dívida cresce e a receita não acompanha o crescimento da dívida. O que acontece? Não precisa ser nenhum gênio para descobrir que o país caminha à inadimplência. A inadimplência que vai custar cada vez mais caro para o Brasil rolar a sua dívida. Bom, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, de novo, quando você está doente, o que você quer? Tomar antibiótico para curar a sua doença, matar lá o vírus? Ou você quer tomar um floralzinho para ver se melhora um pouco? Não, vamos deixar para tomar antibiótico mais à frente e tal, e aí a infecção espalha pelo corpo inteiro. Pois é, 30 bilhões é o floral, Caniato. Resolver o negócio é negociar a redução das tarifas com os Estados Unidos. E até o momento, o governo não fez absolutamente nada nesta fase. Então, o que nós temos pela frente? Achar que floral vai resolver o problema e não antibiótico é criar uma doce ilusão de que, de alguma forma, este enorme problema que aflige a nação brasileira vai desaparecer como um passe de mágica. Não tem mágica, só tem realismo. E realismo é engolir o orgulho do presidente da República, ligar para Donald Trump, aplainar o caminho para que a turma técnica consiga entrar em campo e reduzir essas tarifas. Caso contrário, o floral vai matar o paciente.